Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, aqui do GRESG, Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, da cidade do Rio de Janeiro, e também a todos os demais que estão conosco, participando deste momento de estudos. Hoje a proposta é estudar ovoidização, conscientização e crescimento espiritual. De fato, é um assunto bastante complexo e que demanda mesmo uma vontade imensa de estarmos juntos, participando desses processos de entendimentos, participando desse processo de ajustes conosco perante as realidades espirituais. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, estudando, pensando, tentando encontrar formas de aprendizados e cada vez mais trazendo, buscando, pescando essas informações. A nossa querida Simone do GRESG, ela nos colocou aqui 3 perguntas, que a gente vai tentar desenvolver aqui neste estudo. O que leva à ovoidização? O pensamento fixo pode levar a esse processo? Os ovoides podem reencarnar? Então, essas 3 perguntas que estão aqui no post de propaganda, de estímulo, para que nós estejamos aqui. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que analisar um pouquinho, relembrar em nossos estudos anteriores essa questão dos corpos áuricos. São 7 corpos, cada denominação aí de busca de entendimento desses corpos os trata de uma forma. Há aqueles que gostam de estudar os corpos áuricos com títulos em sânscrito, e há aqueles que gostam de simplificar, trazendo para o português, que é o nosso caso. Nós conhecemos também sânscrito, mas preferimos falar em português, a denominação dada em português, que nos facilita o entendimento. Então vamos assim, nós temos 4 corpos básicos, que é o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito e o corpo mental. São esses 4 corpos com os quais nós normalmente lidamos aí no nosso dia a dia. Teremos depois também os corpos, o 5º, 6º e o 7º, o corpo da vontade divina, o corpo do amor, que eles chamam de búdico, e o corpo átmico, que é o corpo essencial, é o corpo espiritual. Pois bem, então, vamos trabalhar essa questão dos corpos anteriores, que são os 4 corpos básicos. Nesses 4 corpos básicos, além do corpo físico, que nós conhecemos bem, que estamos aqui nele, e o duplo etérico, que às vezes causa umas certas indagações, se existe, o que é isso. Tem pessoas que confundem o duplo etérico com o perispírito. E o corpo mental. O corpo mental, vejam vocês, ele está estabelecido no homem quando ele começa a tentar chegar no homem. Há estudos aí que dizem que isso aconteceu há 300 milhões de anos atrás, quando a mônada já estava se aproximando do homem. E outros não falam datas, nós estamos apenas colocando isso como uma ilustração. Mas o corpo mental, que é o que mais vai nos interessar hoje, e o perispírito, ele é a ressonância do espírito. Então você tem o campo central, que é a alma, que é o gestor de tudo, que é a essência divina, que é a mônada. Então você tem essa essência, e ali, à medida que essa essência vai crescendo, ela vai montando o corpo mental dela, que é a sua representatividade
dentro dela própria, do status dela. Nós sabemos que nós somos um universo em expansão. Cada um de nós aqui, com a sua proposta individual, dada por Deus, estamos nesse processo de uma expansão dentro das nossas características de filhos e filhas de Deus. Então, o corpo mental é aquilo que a alma já conseguiu adquirir de conhecimentos, né, de valores, da sua cultura. Fica ali no corpo mental. Esse corpo mental, no homem, ele é ainda muito mesclado com as suas ideias pessoais, as suas monoideias, os seus preconceitos, com as suas posições, que são muitas vezes radicais. E também já tem ali coisas que ele já avançou, coisas que já conhece, coisas que já adquiriu dentro da sua lenta e dolorosa evolução, como diz Gubbio no livro Libertação. Bom, então o Carl Gustav Jung, ele vai dizer o seguinte, que neste reino, que ele chama de reino das sombras, você pode encontrar tudo ali. Você pode encontrar coisas boas, né, que são seus avanços, como coisas ainda muito complicadas, né, que você ainda não se definiu, ainda não se realizou, ainda está em muita dúvida, não abre mão, por exemplo, né, disso aí. Então, é o que está acontecendo, né, neste processo do crescimento mental. Muito bem, então vamos começar por esse ponto, né? Então vamos lá. Eu vou pedir, né, aqui ao André Luiz, né, que nos ajude, que ele vai dizer o seguinte: ele estava lá numa região muito tenebrosa, né, lá do umbral, chama até subcrostal. Então ele estava com Gubbio, ele estava numa cidade, que é a cidade gregoriana, né? Cidade do Gregório, que é aquele espírito muito, né, muito tenaz naquele campo ali dos dragões, que André Luiz se refere. Então ele vai dizer, olha, ante o intervalo espontâneo que estavam fazendo lá nos estudos, né, reparei não longe de nós como que ligadas às personalidades sobre o nosso exame, formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital de personalidades em movimento. Bom, então o que o André Luiz viu? Ele viu umas formas ovaladas, né, que pareciam amebas, sabe? Pareciam coisas unicelulares. Então ele ficou impressionado com aquilo. Umas faziam os movimentos próprios e outras estavam juntos com outras personalidades. Então você imagina um ovo, né, movimentando sozinho, ou então movimentando próximo ou sob o comando de outras personalidades. Então ele vai dizer, né, que inúmeras entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. André Luiz estava num apartamento. Ele e o Gubbio foram levados pelo pessoal lá daquela cidade, né, do umbral, para um apartamento. Eles viam através de grades. Então eles viram lá que aquelas formas eram levadas por outras entidades. Então o André Luiz, assustado, falou assim, eu nunca vi essa coisa acontecer. O que significa isso, né? Aí ele diz o seguinte, né, que lá no nosso lar, ele convivia com pessoas com muitos problemas, que ele tentava ajudar, né, nas câmaras de retificação, por exemplo, lá do nosso lar.
mas que ele nunca tinha visto aquilo. Aquelas formas ovaladas, né? E que se mexiam. E ele ficou assustado com aquele negócio, né? E aí o Google, né, falou com ele assim, olha, André, está se vendo que você ainda é muito novo nesse serviço de auxílio, né? E porque esse espanto que você está tendo. Aí o Google vai fazer uma pergunta para ele, que é que nós devemos, que nós fazemos sempre, eu já ouvi muita gente fazer essa pergunta, né? Existe segunda morte? Sabe? Tem essa nossa morte aqui, que a gente chama de desencarne, né? Então existe uma segunda morte, será? E aí que está o processo, né? Você já conheceu, né? Segunda morte? Aí o Google vai explicar. Então vamos agora tentar entender a partir do que o Google explicou para o André Luiz. Então ele diz o seguinte, olha, o nosso perispírito, ele é plástico, né? Então, quando nós deixamos, né, o corpo físico, mesmo pelo sono, né, pela hora do sono físico, que o nosso perispírito ele é muito plástico, ele é muito influenciável pelo corpo mental, que vem da mônada, que vem do espírito. Então, muitas vezes, a pessoa deixa o corpo físico e é um espírito muito evoluído, encarnado, então ele, por exemplo, pode até perder o perispírito por um tempo. Ele só é uma bola de luz, né? Uma coisa interessante que a gente chama aí de espírito de luz. Mas também há casos em que ele pode moldar o perispírito dele e se transformar, por exemplo, na zoantropia, né? Num animal ou numa forma estranha, desconhecida aqui, que o André chama até de forma monstruosa, porque não tem um qualificativo aqui dentro das coisas que nós conhecemos aqui na Terra. O que nós conhecemos na Terra em relação ao universo, nossa, é muito pouco. Então, o universo, a Terra não é padrão para o universo. Ainda há pouco eu estava lendo aqui uma matéria, né, a respeito de astronomia, e as pessoas, assim, elas, assim, os astrônomos, eles saem muito da pergunta, há vida fora da Terra? Então eles saem muito dessa resposta, dão respostas assim, muito evasivas, né? Não sei se eles não acreditam, ou se acreditam, ou se eles têm receio de assumir uma posição de eu acredito na vida fora da Terra e serem condenados pelos próprios pares. Isso tudo acontece, minha gente. E então, o que eles fazem, a maioria? Eles colocam que a Terra é o padrão do universo. Então, vai acontecer no universo a partir do que acontece na Terra, quando, na verdade, a Terra só é uma pálida ressonância do que existe no universo. Isso é duro para a ciência hoje. Talvez por uma questão de busca, né, uma questão de busca da lógica, de quando falar uma coisa poder provar, pode ser isso também, mas pode ser também aquela coisa da egolatria, né, a pessoa achar que o ser humano é o suprassumo da criação. Nós temos que entender que o ser humano, sim, aqui no planeta Terra, ele é o ponto principal, né? Ele é a estrutura mais bem produzida pela natureza aqui, e ele domina todos os elementos aqui que estão contidos aqui no mundo físico. Mas ser isso padrão para o mundo, para o universo, isso não é possível, definitivamente. Então, há coisas que nós não sabemos que podem acontecer. Inclusive, isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando no livro Libertação, no capítulo 6 do livro, né? Então, o perispírito, ele é moldável. E aí, ele vai ser impresso nele toda aquilo que nós quisermos. Então, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tem uma ideia fixa, só penso numa coisa, né? Eu participo de um determinado grupo ou de uma determinada posição aqui na Terra e a minha mente só pensa naquilo, eu só vejo aquilo, né? Por exemplo, pessoas que são ligadas
profundamente aos esportes. Então ele só pensa nos esportes. Tudo para ele gira em torno de esportes. Outras pessoas que são ligadas ao comércio, só o comércio. Tudo para ele é comércio. Ou tudo para ele é indústria. Ou tudo para ele é uma posição definida dele enquanto ser social. Por exemplo, eu sou um antissemita, então eu serei sempre essa pessoa com a ideia física, com a ideia fixa naquilo que eu entendo que seja, daquilo que eu não abro mão que seja, sabe? E isso não é bom nem para quem está avançando no campo dos conhecimentos, porque o conhecimento ele é abrangente, ele não é fechado. Então, se eu quero aprender uma coisa, eu tenho que abranger e não fechar. Então, quem vai fechar a informação é exatamente aquele que não consegue ver além da sua própria ideia, da sua própria ideologia. Então, ele fecha, ele tem uma proposta social, por exemplo. Ele fecha naquela proposta e nada é melhor do que a proposta que ele traz, né? A Márcia está colocando aqui, ó, mas mesmo os espíritos muito evoluídos jamais perdem seus perispíritos. O que acontece é que os seus perispíritos se tornam muito diáfanos. Olha, Márcia, o que nós lemos aqui no livro Libertação e em outros livros também que a gente lê, o perispírito é como que não há necessidade dele. Então ele fica recolhido. Havendo uma necessidade, sim, ele vem, mas isso é quando se transita em mundos igual ao nosso. Espíritos superiores que estão transitando em outros globos, em outras instâncias do universo, praticamente eles não usam o perispírito. O perispírito já está incorporado na estrutura espiritual. Entende, Márcia? É o que a gente sabe. Agora, se você sabe essa informação, por favor, passe para nós, tá? Porque o perispírito, segundo estudos, né, ele não vai ser mais necessário. Eu faço uma comparação disso com o trem de pouso do avião, né? Enquanto o avião vai pousar, ele joga o trem de pouso. O piloto, né, coloca o trem de pouso. O avião, quando vai decolar, que decolou, ele recolhe o trem de pouso. Aí você não vê mais o trem de pouso, que está recolhido. Eu penso muito no perispírito assim, sabe? Nos campos, né, das atuações do perispírito, tá? Porque o perispírito é uma representação. Ele não é um status, ele é representação. Esses corpos inferiores, né, a partir, né, do corpo físico, do pretérico, do perispírito, são representações com as quais o espírito ele se faz representar aí na vida, tá? Mas eu estou aqui aprendendo também, tá? Se você, Márcia, tiver algum conhecimento mais, por favor, coloque para nós. Então, minha gente, o que acontece? Na verdade, o perispírito ele vai adquirir, né, aqueles conceitos e conteúdos que o espírito promana para ele. Então, por isso que nós precisamos estudar, crescer, avançar, entender, para a gente não ficar preso a uma só ideia, que é muito perigoso isso, né? É extremamente perigoso a gente ficar parado numa ideia só. Muito bem. Vai acontecer o seguinte, nós chegamos lá no mundo espiritual. Por um processo, né, do desencarne, nós estamos lá no mundo espiritual. E aí, o que vai ocorrer? Se nós não temos uma evolução suficiente para entrarmos em colônias melhores, né, em colônias tipo nosso lar e outras tantas que existem, então é possível que a gente fique preso ali naqueles locais onde o espírito entra numa situação de rebeldia, de indignação, né? De um projeto em que ele se vê completamente fechado, ele não consegue entender a vida na naturalidade da vida, né? O que é uma pessoa indignada?
é uma pessoa que perdeu a dignidade dela. Então você vê uma pessoa que aqui é sei lá, alguém muito importante, né? Dentro do conceito social humano aqui da Terra, e aí ele desencarna e perde aquilo. Por exemplo, ele era um rico ou um poderoso, né? E ele se sentia máximo dentro da sociedade aqui, e aí ele desencarna e ele perde esse posto, né? Perde tudo isso, então ele perde a sua dignidade enquanto aquilo que ele operava. Então ele fica indignado, e se ele fica indignado, ele fica muito rebelde, ele fica muito nervoso, né? Digamos, muito criando atritos com tudo e com todos. E aí esses espíritos, eles começam a perder muito a sua possibilidade de existir livremente. Então eles começam a se prender naqueles status deles, né? Que ele vivia até então, né? Então aqui o Gúbio disse uma coisa, né, para o André, que ele fala assim, olha, viste companheiros que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar e observar irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados, os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Então o que ele está dizendo? Que esses espíritos luminares, né, eles perdem a forma perispiritual e se houver uma necessidade de reencarnar, eles readquirem. É aquilo que a gente estava falando do avião, com o trem de pouso e tudo. E também os espíritos que são dados ao mal, aos rebeldes. Então eles também perdem esse perispírito. Ora, o campo mental, o corpo mental, quando a gente estuda isso, e nós já fizemos esse estudo aqui no Gresg, ele parece um ovo, né? E o espírito, a pessoa transita ali dentro. Então o que vai acontecer? O perispírito se reduz, ele já não está mais com o corpo físico e nem com o duplo etérico, que ambos acabam com a desencarnação, né? Então ele fica sem o perispírito, e aí o que acontece? Vira um ovo, com aquela potência negativa do campo mental a que ele se propôs. Né? Então, geralmente esses espíritos são rancorosos, são violentos, né? São muito rebeldes, muito vingativos, sabe? Tem todo um status terrível de apropriação de não valores. Eles esquecem a sua posição de filho de Deus, filha de Deus, e se voltam contra a própria essência deles. Aí eles não querem mais viver, não querem sim, ter uma vida melhor. O Google vai dizer, olha, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. Monoideia. Então, como ele diz, olha, é uma mente saturada de impulsos inferiores. E daí que a gente tem que ter esse cuidado para saber o que eu penso naturalmente, como é que é a minha vida, sabe? Quando eu estou sozinho, que eu não estou tendo uma relação, a relação com o outro, ela me dá uma chance de mascarar o que eu sou. Às vezes, numa relação com o outro, eu saio, né, de casa e vou, por exemplo, num shopping, eu vou lanchar com uma pessoa. Eu posso não estar bem, mas aquele momento ali, que a gente cria um determinado lúdico, num grau qualquer, então eu posso mascarar quem eu sou e tratar aquela pessoa extremamente bem,
né? E aquela pessoa me trata bem e fica um encontro gostoso. Mas quando a gente vai para casa, aí a gente vai encontrar conosco mesmos, né? Então, quem eu sou? Quem de fato eu sou? Eu estou feliz com a minha vida? Eu estou feliz com as coisas onde eu transito, né? No meu trabalho, na minha família, no social que eu vou, né? Eu estou feliz com isso. Então, é este o momento do encontro da pessoa com ela mesma. Né? Nós vamos pegar aqui a lei máxima que Jesus trouxe para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor tem que estar na essência de todas as nossas ações. Nós temos que entender a nossa filiação a Deus. Enquanto a gente não faz isso, a gente transita em graus inferiores aqui na vida. Então, nós temos que entender essa nossa possibilidade, né, de buscar esse trânsito com o nosso Pai, que a gente não faz. Sabe, parece uma coisa que eu não quero alguém superior a mim. O que eu sou é muito forte. Então eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém que me dite as ordens. Então pode ser um caso assim. Então eu me afasto da essência que eu sou e vou ser aquilo que eu imagino que sou. Então esse processo ele é muito perigoso. O Espiritismo traz para nós muitas informações a esse respeito, né? Porque senão nós vamos ter problemas. O Gubbio vai dizer aqui, olha, se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então ele fez a comparação. Então se os discípulos de Jesus se mantêm unidos naquela proposta, né, de crescimento espiritual, fios do amor, os outros também se mantêm unidos na proposta do erro, na proposta da invigilância, na proposta do desamor. Né? A Márcia pergunta que Jesus seria um caso quando encarnou no planeta Terra, precisou adensar para formar um perispírito? Sim, Márcia. O Emmanuel chega a dizer que foram 2000 anos de trabalho de Jesus para fazer esse adensamento que você disse. Adensar só o perispírito, né? Ele não. Ele continuou o espírito que é. Lembrei do livro Nosso Lar, quando André vai visitar a mãe. Ele deixa uma das camadas do... Ela deixa, né? Não é ele. Ele deixa uma das camadas do perispírito e vai com a mais sutil até o encontro da mãe. É isso aí. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Nós estamos... Porque a gente reencarna, gente, muito tempo. A cada 26 mil anos, são 700 encarnações, segundo os egípcios, né? Então nós estamos muito acostumados com essa forma pesada, densa do corpo físico. Porque a gente sai daqui pelo desencarne e quer voltar. O objetivo é voltar. Formando civilizações, transitando nas civilizações, né? Que o Gubbio vai dizer que são civilizações, a evolução é muito lenta e dolorosa. Então a gente está muito acostumado com essas dores, com essas lentidões. Muito embora, quando a mônada chega no ser humano, é muito mais rápida a evolução dela do que ela fazia lá no mineral, no vegetal, no irracional. Quando ela chega no homem, ela faz com mais rapidez, sabe? Mas mesmo assim, ainda é lento e muito doloroso, né? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Adensou, né? O espírito perdeu o perispírito. Então, ele vai ficar só com o corpo mental, mas o perispírito está presente, né? Só que retraído. Né? Retraído, quando a gente... É muito comum a gente ver imagens de ovoides, eles têm parece um monte de trança lá dentro. Não é só um ovo, não. Tem um monte de tranças lá dentro. Depois vocês olhem aí. Aqui pelo Facebook não dá para colocar, pelo menos eu não sei colocar. Então, fica muito assim, que pode ser ali esse perispírito todo recolhido. Sabe? Então o perispírito vai ressoar
o que ele já é, do que ele já consegue, né? Mas vai ficar completamente fechado, criando um ovo. Então isso é o processo da ovoidização, que é o espírito, nesse caso, porque tem o caso superior e o inferior, que nós estamos estudando o inferior. Então, porque o superior a gente não vai estudar. O próprio Google diz assim, não vamos pensar porque a gente não sabe. Quando o espírito perde o perispírito e vai dá uns passeios aí pelo universo, isso aí não é da nossa alçada, e a gente tem que entender que nós temos que estudar isso que está nos afetando mais, que pode acontecer conosco, que é esse processo da ovoidização pelo campo da inferioridade, que é muito triste, né? Deve ser, né? E aí, o que ocorre? Esse espírito, então, fica, ou ele se mexe sozinho, esse ovo, né? Essa ameba, ela se mexe sozinha, ou ela é manipulada por outras mentes poderosas, mas do mal, né? Poderosas, sabe? Muito do mal, que usa, né, esse processo para infelicitar outras criaturas. Agora vamos pensar aqui. Então, a ovoidização é isso, é né, uma perda do perispírito e por causa de processos aí muito fora da lei de Deus, e a pessoa então vai estudar, vai ficar nessa estrutura. Bom, aí o que vai acontecer? O espírito virou isso, virou um ovoide. A criatura virou um ovoide. André Luiz assusta, mas isso aí, gente, espírito humano? É espírito humano. Que não conseguiu, né? Ou não consegue estabelecer-se como um elemento, um agente do bem e tenazmente um agente do mal. E aí ele vai ser essa estrutura, né, perigosíssima. O que esses espíritos maldosos fazem? Eles pegam, né, esses ovoides e podem instalar numa pessoa que eles querem prejudicar, criando uma simbiose, né? Por exemplo, eles podem instalar numa parte do corpo, pode ser encarnado e desencarnado, tá? Então eles instalam ali esses ovoides, e esses ovoides com uma frequência baixíssima e de muita rebeldia, de muito processo negativo, então vai estimular aquela pessoa que foi instalado nele, o ovoide, a ser assim. E aí, com isso, os espíritos poderosos, né, da pátria aí do espiritual densa, vão fazer suas vinganças, obsessões terríveis, simbioses muito profundas, sabe? Que a psicologia tenta ajudar, né? A psiquiatria tenta ajudar, a pessoa perde totalmente, né, essa condição de agir com naturalidade. Aí a psicologia começa a dar nomes a isso, né? Transtorno da personalidade, ser bipolar e TDAH, né? Então começa a dar essas nomenclaturas de esquizofrenia ou psicopatia, começa a falar, dá alguma referência a isso, que pode ser uma simbiose espiritual de um ovoide no encarnado. Bom, a coisa é muito complicada, sabe, gente? É tudo muito complicado, sabe? E a gente deve pensar seriamente, né, o que isso aí pode acarretar para todos nós, né? Então, dentro aqui da pergunta, o que leva à ovoidização é exatamente isso, a não aceitação de cumprir as leis de Deus, de ter vivido um momento em que ele achou que foi extremamente prejudicado. E aí tem que entrar aí o conceito, de reencarnação, né? De você estar vivendo nessa encarnação coisas que você tem que se arrumar para seguir em frente, né? Então ninguém nasce para sofrer, não, ninguém nasce para isso. O sofrimento, ele é uma inadequação ao processo regenerador do espírito.
E aqui a gente pode dar um pulo, né, lá no mundo de regeneração. O que será o mundo de regeneração? Serão habitados aqui no mundo de regeneração, esses espíritos em grau mais inferior, né, serão habitados por aqueles que entendem que precisam utilizar o tempo que lhe é dado de uma encarnação para ele se regenerar do seu passado obscuro, do seu passado complicado. Então só podem ficar espíritos aqui, na regeneração, que estejam predispostos a esse trâmite. Então, se ele é um rebelde, se ele é um espírito cheio é tudo que eu quero, é tudo que eu faço, é como eu faço, cheio de tiranias, né? Cheio de violências, esses não podem ficar aqui, porque eles não estarão aptos a se regenerarem de uma maneira tranquila. Porque o que faz, muitas vezes, né, essas pessoas ficarem rebeldes é que eles não aceitam o processo que eles estão vivendo de recuperação do seu passado. Às vezes eles renascem em situações difíceis, tanto socialmente, quanto fisicamente, quanto mentalmente, enfim, têm sérias restrições, né, porque precisam disso, e eles se rebelam por isso. Porque não aceitam o projeto, o processo recuperador deles. Quando Jesus curava, ele falava, tua fé te curou. Ou seja, a pessoa não tem essa fé da cura. Então, por mais que ele passe pelos grandes consultórios médicos, pelos escritórios, né, pelos consultórios dos psiquiatras, ele não vai conseguir recuperar, porque ele está rebelde. Sabe, ele tá indo contra, ele está de encontro àquilo que pode salvá-lo. Ele não vai ao encontro daquilo que pode salvá-lo. Então ele está sempre de encontro, batendo. E aí o que vai ocorrer? Ele vai cada vez mais adquirindo energias, né? Criando energias que estão complicando as que já existem. Então você tem um complexo, que é um contexto energético de um erro praticado, um erro grave, né, ou não praticado, que você tem a chance de drenar aquilo, mas você se rebela. Briga, fala um monte de coisa, enfim, faz aquela confusão toda, provavelmente vira até um tirano para o outro e para você, né? E aí você cria um complexo muito maior. Então esse complexo energético, cada vez mais avolumado, ele vai prejudicar a recuperação e a transformação daquele espírito num espírito livre daquele problema. Então ele não está sabendo lidar com aquilo que ele criou. Ele criou aquilo, sabe? Então não é Deus que cria, não é a sociedade que criou. Então a sociedade, aqueles que comandam a sociedade, que ajudam, tentam ajudar, tanto na parte médica, né, terapêutica, quanto em outras instâncias da sociedade, até na administração, eles não podem fazer isso pela pessoa, eles não podem resolver o problema da pessoa. Nem Jesus fez isso. Ele falou, tua fé te curou. Ele não falou, fui eu que vim aqui te curar, ele não falou isso. Então isso é um processo individual, intransferível. É que o indivíduo ele é colocado na situação tal para ele drenar o problema dele. E ele não aceita. Aí ele começa a ficar rebelde, começa a brigar, e vai criando problemas, vai cada vez aumentando, né? Turbinando aquele mal que ele trouxe ao reencarnar. E aí o que vai ocorrer? Quando ele desencarna, ele tem um volume muito maior, em vez de ter melhorado, né, no processo aqui, ele retorna com um volume muito maior. Que é o caso, muitas vezes, né, desses suicídios por rebeldias, a pessoa... Porque tem suicídios que a pessoa está perdida, e ela comete o suicídio, às vezes, sem saber nem que está suicidando, faz um ato intempestivo, né? Mas tem casos de suicídio que a pessoa faz por revolta mesmo. Estou revoltado, estou largando a vida por revolta. Às vezes o social que ele vive não está do jeito que ele queria, né? Ele acha que todo mundo tem que dar para ele o melhor possível, só que ele tem que trabalhar, ele tem que agir, ele tem que atuar, ele tem que se resolver,
né? Então, por exemplo, a pessoa reencarna, ele é um ignorante, ele não consegue estudar, ele nunca estudou, não gosta disso, não gosta de pesquisas, não gosta de absolutamente nada. E tem aquele outro lá que estuda, que pesquisa, e é claro que aquele outro vai ter mais condições do que ele. Ao invés dele tentar seguir aquele caminho, né? Não, ele se rebela. Ele acha que ele tem o mesmo direito do outro. E isso é um problema grave, crônico dentro da sociedade e que cria esses rebeldes. Não tem jeito, né? A desencarnação vai chegar e ela vai pegar o sujeito da forma que ele é. Ele chega no mundo espiritual, se ele é um sujeito muito, 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 muito rebelde e ao mesmo tempo frágil, porque tem esses rebeldes frágeis, né? Eles gritam, 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 mas não tem condições nenhumas, né? Nenhuma de se fortalecer em nada, tão frágil, então eles vão criando essa forma de ovoidização, sabe? Aí você pensa assim, por que Deus permite, né, essa coisa acontecer? São tratamentos extremos, né? São tratamentos muito extremos, que são feitos pela própria gerência da vida, né? A própria vida faz isso, porque se você pensar tecnicamente, é um perispírito que é plástico, que é moldável, que não tem essa resistência do corpo físico, não tem osso, né? Não tem isso aí que nós temos aqui enquanto encarnados. E aí ele começa a pegar as influências do campo mental, influências negativas, 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 e vai cada vez mais se fechando, 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 até que vira aquele ovo. E aí, a partir daí, nós podemos pensar que esses ovoides vão passar por etapas, né? Por quê? Vejam bem, são filhos de Deus. Ou seja, tem todo o direito ao reino de Deus. Todos, todos. Só que ele está naquele processo. Como é que faz agora? Num primeiro momento, ele é utilizado, né? Pode ser utilizado pelos espíritos maldosos, aqueles poderosos, né? Para serem usados, né? Como elemento de tortura daqueles que eles querem vingar. Então eu vou botar esse ovoide aqui num local qualquer ali do corpo do encarnado ou do perispírito do desencarnado, e ele vai com aquela frequência dele, né, com aquela ideia negativa de ódio, de rancor, ele vai interferir no campo mental e emocional daquele que recebeu esse ovoide. Aí complica muitas coisas. A gente vê essas dores, né? Esses hospitais cheios de gente, clínicas aí tentando ajudar essas pessoas, né? Que às vezes chegam ao centro espírita necessitando de muito amor, de muito carinho para ser atendido. Existe uma coisa que é lamentável, mas existe, nós vamos colocar aqui, que esses ovoides costumam se transformar em moedas de trocas. Então, por exemplo, tem uma região lá comandada por um desses espíritos poderosos, né, das trevas, e ele tem lá X número de ovoides, adestrados por ele para perturbar o outro. Né? Então chega uma outra pessoa que está precisando de um ovoide, compra o ovoide, faz uma troca, não sei como lá, mas eles trocam e levam o ovoide, como se eu fui numa loja e comprei um ovoide, que é um ser humano. Dizem que até os espíritos superiores fazem isso, eles vão nesses locais e numa moeda de troca lá que eles usam, eles pegam vários ovoides, né, e levam para recuperações. Então eles vão lá e retiram esses ovoides desses campos e para recuperá-los. Que é aí que vem uma outra parte do estudo, quando pergunta que se eles podem reencarnar. Então, se esses ovoides agora estão sob a ajuda de espíritos superiores, né? De espíritos que vão buscar tudo para ajudá-los, né? A Márcia colocou, tua fé te curou, merecimento, porque não peques mais que a misericórdia, para que coisa pior não te aconteça. Acréscimo de misericórdia. Aí tem que fazer uma palestra só sobre isso, né, Márcia? Muito bem. Então vamos lá.
Então está lá o ovoide. Um campo de busca, de recuperação desse espírito. Agora já fora daquela questão, né, da simbiose, de aplicar o ovoide, né, para perturbar. Não, agora já vamos pegar para recuperar esse ovoide. Eles vão reencarnar? Essa é a pergunta que está aqui no post. Os ovoides podem reencarnar? Vamos pensar que sim? Vamos admitir que sim? Porque a reencarnação, ela é o nosso caminho, né, de aprimoramentos, de crescimentos, de entendimentos, de drenagens, enfim. Isso tudo é reencarnação. Tem muita coisa a ser estudada em reencarnação. Por isso que, quando a pessoa fala que não acredita em reencarnação, a gente nem, assim, deixa ele começar a acreditar, porque não adianta você colocar, explicar para ele, porque ele vai falar sempre que não. É a monoideia, não acredito. Né? Chega lá no mundo espiritual, não acredito. Reencarna, eu não acredito que eu reencarnei. Por aí vai. Então vamos imaginar que as pessoas que aceitam, que sabem da reencarnação. Então esse ovoide, ele vai reencarnar. Vejam vocês. Geralmente essas mães e esses pais que vão receber já aceitaram essa condição. É um processo bem complexo. Nós vamos falar de alguns casos que podem acontecer na reencarnação do ovoide antes, né, dele sair daquela posição. Porque quando você vai receber um filho que está normal, tranquilo, não é nenhum ovoide, então você já sabe, tem a concepção. Nós fizemos o estudo do Opinião Espírita, a doutora Marlene Nobre, né? Ela colocou muito bem isso aí, depois vocês estudam aí, está aqui no YouTube, no canal do YouTube do Gresg, na Opinião Espírita segundo a doutora Marlene Nobre, ela explica como é que funciona a concepção, enfim. Aí, vamos lá. Então esse espírito vai reencarnar, esse espírito natural, normal, ele é entregue, né? Na reencarnação do Segismundo, no Missionários da Luz, o André Luiz fala que ele é entregue para a mãe, né? E a mãe, então, aconchega aquilo no útero dela e pronto, está tudo bem, a reencarnação vai acontecer. Né? Vai acontecer as mitoses aí, vão formar um novo corpo, coisas da genética, da embriologia. Agora vamos pensar no ovoide. O ovoide vai reencarnar. Ele não tem potência para formar um novo corpo. Você concorda comigo? Porque o perispírito não é um modelo organizador biológico, que ele que vai montar, ele que vai ser a base do novo corpo físico. Só que no ovoide o perispírito está recolhido. Tá? Não tem aquele perispírito que vai fazer essa modelagem. Então, como existe, né, essa proposta inicial da modelagem, que vai depois ter a força do perispírito, né? Aí o que acontece? Forma-se um feto meio estranho, né? E esse feto costuma, com certeza, vai morrer, não vai conseguir. Vocês já viram essas gestações que são interrompidas lá no feto? Pode ser um caso de ovoide. Então eles não conseguem estruturar uma nova forma. Então eles vão ter que fazer várias experiências ali até eles começarem a soltar o perispírito para aí sim formar o feto futuro. Então isso é demorado, muitas encarnações, sabe? Muitas tentativas de encarnações, porque eles não têm essa condição de modelagem do próximo corpo. Aí mais tarde, quando eles já começam a adquirir alguma coisa, o perispírito já está começando a se soltar daquele ovo, né? Aí eles podem até modelar um corpo, mas quando vai chegando lá pela quinto, sexto mês, né? Aí pronto, há o processo do aborto espontâneo e as coisas vão, sei lá, ocorrendo de situação em situação. Nós não podemos aqui dizer que é assim, 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 não. Cada situação é uma situação, né? A gente tem que entender sempre dessa maneira. E aí, lá pelas tantas, né, de várias encarnações, ele já consegue renascer. Já consegue. Mas aí pode ser que ele renasça esses natimortos, né, que assim que renasce, desencarna. Outra hora renasce cheio de defeitos, né, cheio de problemas mentais, problemas no corpo físico, essas formas muito estranhas que a gente vê aí, né, formas de espíritos que renascem com aberrações mesmo, com estruturas
muito esquisitas, que a gente fala, nossa, parece um monstro, né? Porque foi que ele se transformou lá quando ele quis, na ideia dele, monoideia. E vai nas tentativas, né? Até que um dia lá, na graça de Deus, na misericórdia do Pai e nos esforços dele também, claro, ele consegue renascer um espírito com certa naturalidade física, mas aí, tendo que se resolver, porque não resolveu antes. Vejam como é que é complexo isso. Tem aqui um texto, tem aqui que a Márcia colocou, né? Lá na frente. Um espírito não pode ficar nessa condição para sempre, a lei de progresso. Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. É que a gente estava conversando, né? A Malu também colocou, né, Malu? Será que a gestação, quando não vai até o final, em alguns casos, podemos dizer que são esses ovoides, pela misericórdia divina, estão tentando construir um perispírito? Sim, pode ser, Malu. Não quer dizer que todos os casos sejam, né? Isso aí vai depender muito de cada caso. A lógica e o bom senso, ela sempre nos coloca o seguinte: não afirme isto ou aquilo, se você não sabe, se você não tem consciência daquilo. Então a gente vai sempre colocando como uma possibilidade, né? Como é doloroso construir um caminho quando nos é oferecido, e esse caminho nós destruímos por nossa invigilância. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando o Evangelho, né, Malu? A gente tem que estar sempre estudando aquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós. Agora eu vou dizer para vocês um outro processo que pode acontecer no útero materno, né? Numa encarnação, numa tentativa, nem vai encarnar, mas numa aproximação desse ovoide com o futuro dele, né? Não naquele momento, mas lá para frente. Existem casos, né? Isso aí, nós, assim, isso está em estudo, nós adquirimos isso, pegamos isso, é um estudo, né, de uma pessoa que é estudiosa aí na questão da espírita, espírita, espiritualista e científica, que são os cistos ovarianos. Se você estuda na ciência os cistos ovarianos, eles dizem o seguinte, os cientistas dizem o seguinte, os médicos, né, que um cisto ovariano, ele pode chegar, acontecer e desaparecer. Como ele pode também dar sangramentos no ovário, sabe? Então, o cisto ovariano pode acontecer isso. Então, há estudos que dizem que muitas vezes esses cistos ovarianos são essas tentativas de aproximação do ovoide com a futura forma dele. Ele não chega nem a, sabe, não consegue nada, mas cria um cisto. E aí depois ele desaparece, ou seja, a espiritualidade está trabalhando ali, então ele só faz aquele contato com o útero materno, né? Isso aí são casos também que as mães e os pais têm esse aceite, né? Que isso é tudo muito controlado, né? Pelos grandes espíritos que regem as encarnações e esses ajustes mais complexos do espírito, no caso de ovoide. E aí ele pode chegar a criar um cisto ovariano, que é o ovoide que está ali, né? E aí depois eles retiram o cisto, o ovoide, por quê? Porque já pegou um pouco daquela frequência, né? Já está começando a buscar uma nova oportunidade, sabe? É como se você está sentindo muita fome, você não vai dar comida para ele de excesso, você vai aos pouquinhos, né? Senão ele pode ter um problema. Então você vai aproximando, né? Aproxima, fica ali um tempo, aí cria o cisto, depois eles retiram, o cisto acaba. Então isso também é uma possibilidade de readaptação desses ovoides na sua recuperação, né? Uma adaptação para a recuperação. Então, a gente fazendo aí uma síntese, né? E de acordo aqui com o que foi colocado, né? O que leva a ovoidização? Rebeldia. Total rebeldia. Tirania. Há espíritos tiranos, né? Muita tirania. Pessoas que chegou ao extremo mesmo, né? Da violência, ao extremo
da rebeldia, o extremo da tirania, são coisas extremas, né? Que aí atinge o perispírito. E lá no mundo espiritual, o perispírito é muito plástico, né? Lá no mundo espiritual, esse perispírito recolhe, né? Você imagina que a coisa vai ficando recolhida, 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 e vai ficar um treco, né? Muito estranho, que é parecido uma ameba, né? Uma coisa unicelular assim. Mas o perispírito está lá dentro, o campo mental envolve isso, né? E o espírito está ali também. Aí, essa é a causa, né, da evodização, né? Pensamento fixo, sim, pensamento fixo numa determinada matéria do viver, né? Então eu acredito nisso, eu vivo isso, é isso que eu quero, enfim, né? Eu vou viver só essa coisa, sabe? Então, e tem pessoas assim, nossa, terríveis, né? Que elas não abrem mão. Não abrem mão mesmo dos interesses dela. Quando a gente fala de interesse pessoal, quase sempre esse interesse pessoal está ligado àquilo que eu quero, àquilo que é bom para mim. Não é para o grupo, não. Então, se uma coisa vai acontecer, tem que acontecer para mim, tem que ser muito bom para mim. Se não for bom para mim, não é bom para ninguém. Então, isso é mais ideia fixa. Eu quero aquilo para mim, né? Então, quanto que eu tenho que dividir com todos, eu tenho que saber se o que eu quero realmente é bom para todos. Sabe? Se é bom para mim, é bom para todos. Eu não estou preocupado se é para o bem geral. Não sendo bom para mim, eu já taxo logo que aquilo é horroroso e começa a criar essa ideia, né? Que, por exemplo, eu fui no médico, né? O médico foi bom para 10, para 9, mas não foi para mim. Então eu começo a taxar o médico de mal. Então esse médico não presta, porque ele foi bom só para 9, para mim ele não foi. Mas o seu caso é diferente. O seu caso é outra necessidade. Então nós temos que apropriar, sabe, meus amigos, amigas, da nossa personalidade, daquilo que nós somos. Depois que a gente adquire o conhecimento da personalidade, nós vamos passar para a individualidade. Que a personalidade ainda é um reflexo muito negativo. Ainda não está naquele campo objetivo de cumprir as leis de Deus. A personalidade ainda é uma capa que envolve a individualidade, que é o ego inferior às vezes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminando essa personalidade e deixando a individualidade surgir. Porque quando surge a individualidade, eu parto para a minha individuação, que a gente lê em Jung, em Joana de Ângeles, que é aquele estado superior, né, de possibilidades, né, no campo das apropriações espirituais que me levam a estruturas mais relacionadas com aquilo que Deus espera de mim, espera de você. Então, cuidemos, né? Vamos nos conhecer. Vamos ver se a gente tem algum ponto que pode nos levar a esse estado. Porque se eu tiver um fio que me leva aquilo, como o Google coloca aqui com André Luiz, né? Nós estamos ligados a Jesus pelos fios do amor, mas os outros se ligam pelos fios das distorções do amor. Então, será que eu tenho essa possibilidade? Será que eu sinto essa possibilidade em mim de me tornar uma pessoa assim? De me tornar um ser assim? Sabe? Se eu sou muito brigão, se eu sou muito daqueles que chega e fala que acontece, que bate na mesa, sabe? E que impõe, e que se for uma pessoa com poder, nossa, todo mundo tem que aceitar o que eu mando, e o que eu mando é o que tem que ser feito. Aí nós podemos entrar nesse campo. Então, a Laudelina está dizendo que chegou atrasado, não tem problema, Laudelina, está aí, depois você assiste. Amar-se, desenvolver o self, exatamente. Então, meus amigos, amigas, o nosso estudo é este. Se vocês quiserem fazer alguma colocação aqui, ou alguma pergunta, né, ou depois, se vocês quiserem dirigir alguma pergunta para nós, dirija para o Gresg, né, que a Simone sempre manda para nós, e a gente vai estudando juntos, né? Mas vejam vocês, percebam-se, busquem entender quem você é de fato, para ver se tem algum fio que te leve a isso, que pode te levar a isso, que é muito sério. E a gente não estou contando aqui o tempo que a gente perde para recuperar. Isso a gente nem sabe quanto que é esse tempo.
André Luiz chega a dizer que tem espíritos no umbral que estão há 10 mil anos. Então a gente perde o trem da história, né? Sabe? A gente perde essa coisa toda. Mateus, obrigado a vocês pelo carinho, né, de sempre aqui conosco, aqui no Gresg. Qualquer coisa, gente, se não ficou claro, vocês me falam que a gente monta um outro estudo, tá? Seus ensinamentos são sempre pertinentes, graças a Deus. A Célia, né? Um abraço para você, Célia. Que prazer te ouvir, seus estudos são maravilhosos. Que saudades das nossas aulas, as lives que a gente fazia, né? A Maratona Malu era nossa, né? Era constante, ela, a Célia, né? A Laudelina, eram constantes lá na maratona. Mas a gente está continuando estudando. Obrigado, Gilmara, você é um anjo, tá? Muita paz, muita harmonia para todos vocês e até o nosso próximo encontro, né? Fiquem com Deus. Oi, Antonieta, muito obrigado, minha querida. Você é ótima, te adoro muito, tá, Antonieta? Pai do céu te abençoe. Saudades da maratona, pois é, Laudelina. Obrigado ao Gresg, né, a Miriam. Muito obrigado também. Eu também agradeço muito, Miriam. É uma instituição que oportuniza, né, para todo mundo fazer o seu estudo, para todo mundo crescer pelos estudos, né? É isso. Eu agradeço muito a Simone, a Gilmar, o Marco, o Rodrigo, né, o Matheus, a Bela, todas essas pessoas ali que estão na frente do Gresg, né, que todos eles continuem firmes. Então, muita paz, muito obrigado. Jesus esteja com vocês sempre. Tchau.